Bom, então, pessoal, eu vou ser bem rapidinho. Alguns de vocês já me conhecem, né? Talvez nem todos conheçam, mas como o Bianchi disse, eu já trabalho há bastante tempo com o sindicato, não só com este sindicato. Meu escritório atende várias outras entidades de servidores públicos, federais e estaduais, algumas entidades nacionais, inclusive, como a Federação Nacional dos Servidores da Previdência e Saúde, atendo a Federação dos Servidores, Sindicatos e Servidores das Universidades Brasileiras, a FASUBRA. Nós também somos advogados do Andes, na Regional Sul, atendemos a região inteira, através da assessoria nacional, que tem essa subdivisão também. E o Sindutef é o sindicato no qual, na realidade, eu iniciei a trabalhar. Hoje nós temos aí professores da UFPR, da Sindpreves Paraná e mais alguns outros aí que nós atendemos. Mas essa história começou aqui nesse sindicato, na realidade. E muito aprendi ao longo desse tempo. Entrando diretamente ao que interessa mesmo, né? A questão da insalubridade, eu acho que primeiro eu quero só colocar vocês um pouco a par, não é? Primeiro, assim, em relação a essa questão do direito propriamente dito ao adicional insalubridade ou periculosidade, tanto faz, não é? Porque ambos são tratados de forma muito parecida na lei e, inclusive no que diz respeito no serviço público. Qual o grande problema que existe dentro dos órgãos públicos como um todo? Não é só na UTF-PR e não é só nos órgãos públicos federais. É que os laudos que são feitos, muitas vezes, acontece com eles exatamente isso que vocês estavam descrevendo, né? São laudos que são marcados sem que ninguém do sindicato acompanhe, não há pelo menos essa previsão até hoje, de que as entidades sindicais possam acompanhar e, quem sabe, até indicar um perito assistente na realização desses laudos. Muitas vezes os professores não ficam nem sabendo direito quando que o perito vai fazer a visita, né? Isso quando o perito não passa rapidamente no setor, nem analisa nada direito e vai embora. Nós temos relatos aí no passado de perito que chegou a olhar o laboratório pela janela, né? E passar correndo. Algumas coisas assim que chegam a ser escandalosas, até mesmo de um laudo feito em Ponta Grossa, nos laboratórios, em que se dividisse o tempo que o perito ficou lá pelo número de laboratórios, acho que dava 2 minutos para o laboratório, para vocês terem uma ideia. Eu não acredito que um laudo desses possa ser levado a sério, mas ele foi considerado, não é? Então, o problema do reconhecimento, não é? Ele passa necessariamente pela realização de um laudo, é claro, que detecte a existência do ambiente insalubre ou perigoso, e isso, da forma como vem sendo feito muitas vezes, na maior parte das vezes, inclusive, leva a um laudo que não satisfaz, não é que não satisfaz os professores, não satisfaz as necessidades mesmo, é, que o trabalho como um todo, que o ambiente como um todo necessita, que a universidade necessita, não é apenas uma questão dos servidores. O ideal, é claro, é que não houvesse a necessidade de pagamento de adicional nenhum, que todos pudessem trabalhar num ambiente completamente seguro, sem risco à saúde, sem risco nenhum de algum possível acidente. Mas, por mais que se tome precauções, inclusive, sempre tem determinadas situações em que isso é impossível, não é? Por exemplo, algumas substâncias químicas que vocês utilizam, olha, não tem como. Se utilizar, dificilmente o ambiente não vai ser insalubre. E o que nós vemos é que esses laudos vêm sendo feitos de que maneira? O perito passa muitas vezes sem que os professores saibam, não é? Quando encontra alguém, os poucos que encontram não estão também tão ligados a isso, porque não compreendem direito como que funciona esse trabalho muitas vezes também,
E estão com outras preocupações na cabeça, é claro, porque as pessoas estão ali trabalhando e não esperando, muitas vezes, um perito. Ou fica somente o chefe do departamento, que sozinho talvez não dê conta de descrever, muitas vezes não lembre de tudo aquilo que deveria ou que poderia apontar a esses peritos. E esses peritos que trabalham nessas empresas que são contratadas, eles estão preocupados em fazer um trabalho o mais rápido possível, de forma que gere um menor custo para essas empresas. Então, olha, se eles puderem passar correndo num laboratório desse aí, é isso que eles fazem. Infelizmente, é assim que funciona. Então, a primeira coisa que eu digo sempre que tem a oportunidade é que procurem, né, saber quando for passar algum perito e estejam lá no local no maior número possível. Em primeiro lugar, isso. E apontem para esses peritos, perguntando eles ou não, tudo aquilo que vocês imaginarem que possa, mesmo que vocês não tenham certeza, mas que possam gerar o reconhecimento de que ali é um ambiente insalubre ou perigoso. Porque senão eles não veem mesmo. Né? Eles não fazem tanta questão assim de analisar, de ficar perguntando se tem isso, se tem aquilo. Não, eles olham o que estiver ali à vista deles, se é que eles vão ver tudo que está ali, eles colocam e se ninguém falar, passou o azar. Então aí acontece o quê? É que às vezes vocês têm o trabalho com o mesmo tipo de substâncias químicas num laboratório e no outro. Num laboratório o perito aponta que tem, no outro diz que não aponta nada. Né? Simplesmente diz que não tem nada lá naquele. É evidente que quando o perito faz essa descrição, ele não vai reconhecer no laudo que tem insalubridade se ele não apontar que existe tudo aquilo que realmente é utilizado no laboratório. Né? Todas as situações, às vezes, é gerado por algo que está próximo do laboratório. Eu lembro que aqui no centro, uma época, tinha um depósito ali, um reservatório de combustível, acho, de substância química, sei lá o que que era, mas que ficava próximo ali da física, naquele canto ali. Bom, só aquilo já dava direito à periculosidade, não é? Agora, se ninguém apontasse aquilo para um perito que fosse só lá no departamento, na sala, no canto, ele talvez não visse, talvez ele passasse direto, né? E aí talvez inclusive não reconhecesse a existência de um ambiente perigoso. Então é isso que eu digo sempre. Em primeiro lugar, é isso. Né? Segundo, bom, passou, fizeram o laudo. O que que nós podemos fazer agora? Em relação a quem não estava no departamento, que veio para o departamento onde existe o ambiente perigoso ou insalubre, a pessoa tem que entrar com requerimento imediatamente pedindo que, olha, eu vim trabalhar nesse local, aqui tem um laudo dizendo que isso aqui é insalubre ou é perigoso, eu tenho direito a receber daqui para frente, né? Me paguem. Isso é uma coisa. Agora, onde o laudo não aponta, aí tem uma outra saída. Né? Tem algumas possibilidades. Uma é requerer à universidade que refaça este laudo apontando, esse laudo não aponta que tem essa substância aqui. E tem no local. Então esse laudo está errado, porque isso aqui me daria direito à insalubridade ou à periculosidade. Se a universidade não fizer, o que a gente pode pensar a partir daí, se a universidade não refizer esse laudo imediatamente ou num prazo que seja razoável, é pensar talvez em entrar na justiça, né? Contratando, inclusive, um laudo próprio, não, um perito próprio que faça uma avaliação prévia, até mesmo antes de entrar com a ação, para que a gente possa também avaliar se realmente aquilo ali, na visão de algum perito, é um ambiente que seja perigoso ou insalubre. No caso de vocês, talvez alguns de vocês mesmos possam fazer esse laudo, porque vocês são técnicos e alguns, eu acredito que talvez tenham essa capacidade, né? Mas, assim, para a questão do reconhecimento atual, né, é isso que é assim que nós podemos proceder, pensar em proceder a respeito dessas situações que existem na universidade. Claro que para que nós possamos pensar em tomar esse tipo de iniciativa, a gente precisa que os próprios professores nos indiquem que existe essa situação. Eu, como advogado, não vou descobrir
que no DAC-B houve um laudo que não apontou, não é, a existência de determinados produtos químicos que gerariam a insalubridade ou até que gerariam periculosidade, e que o laudo não apontou isso e que talvez, inclusive, por isso não seja reconhecida a existência da insalubridade. No caso da insalubridade, tem a situação de que, dependendo do que for utilizado, esse grau pode variar, né? E aí variando, inclusive, o percentual a ser pago, diferente da periculosidade, que é um índice só a ser pago. Então, quanto à questão do direito propriamente dito, inicialmente era isso que eu teria a dizer a vocês. Tá? Tudo depende para o recebimento da existência da prova, e a prova ela aparece num laudo. Sem o laudo que aponte a existência desses produtos, nós não temos o reconhecimento do direito à insalubridade ou à periculosidade.